Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Vamos embora para a gente começar a nossa aula. Bom, vamos nessa, né? Nós paramos em ovulogênese, né? Que é a parte de gametogênese feminina. E a gente vai dar continuidade a partir dessa frente para que a gente possa entender direitinho todo o ocorrido, né? Bom, quando a gente vai trabalhar com a ovulogênese ou ovogênese, a ovulogênese ela compreende a formação do gameta feminino, beleza? Só que nós vamos ter as mesmas etapas que a gente encontra no homem, tá? A gente vai ter as mesmas etapas que a gente encontra no homem, com algumas características especiais, beleza, gente? Com algumas características próprias que a gente vai precisar dar conta. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: assim como no homem, a mulher vai ter células diploides. Essas células diploides, elas ficam gerando outras células diploides, beleza? Elas ficam gerando outras células diploides, fechado? Até que chega um momento que essas células param de se dividir e crescem, elas simplesmente param de se dividir e crescem, e quando elas param de se dividir e crescem, o que é que vai acontecer? Elas depois entram numa etapa onde sofrem uma primeira divisão, sofrem uma primeira divisão, e nessa primeira divisão elas acumulam a substância de reserva em uma célula só, e depois essa célula aqui vai poder finalizar a segunda divisão se ocorrer contato com o espermatozoide, tá, gente? Então, basicamente, a gametogênese feminina ela vai acontecer desse jeito. Só que aí o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente está trabalhando com esse processo de gametogênese, nós vamos precisar entender o seguinte: essas células aqui, elas serão células diploides, ok? Que vão estar por mitose também gerando células diploides. Então, se célula diploide gera célula diploide, a gente entende que o que está ocorrendo aqui a gente simboliza com um E e com uma exclamação. Então, o que nós temos aqui, gente, é uma divisão celular equacional chamada de mitose. E essas células que estão sofrendo divisão aqui, elas também vão receber um nome. A gente está trabalhando com ovogônias. O que nós temos aqui são ovogônias. As ovogônias, elas ficam sofrendo mitoses e elas geram outras ovogônias por esse processo. Até que uma delas para de se dividir, né, em algum momento da vida da mulher, e elas crescem, mas elas continuam sendo diploides. E quando elas crescem, elas geram a célula que nós chamamos de ovócito primário. Elas vão gerar aqui uma célula que nós vamos chamar de ovócito primário. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Essa fase, que é a fase onde está ocorrendo as mitoses, nós chamamos de fase de multiplicação, fase proliferativa ou de multiplicação. Essa é a fase proliferativa ou de multiplicação. E essa outra fase aqui, onde não ocorre divisão e a célula cresce, é a fase de crescimento. Aí eu tenho a minha primeira observação para vocês. Nos homens, nós também vamos ter fase de multiplicação e nós também vamos ter fase de crescimento, beleza? Então, na fase de multiplicação, o que é que vai acontecer? Essas células elas vão sofrer mitoses. Elas ficam sofrendo mitose tanto no homem como na mulher. Qual é a diferença? No homem, isso ocorre durante toda a vida reprodutiva. Na mulher, isso só ocorre na vida intrauterina. Então, uma mulher, ela não tem fase de multiplicação depois que ela nasce. Por quê? Essa fase de multiplicação, ela vai acontecer apenas na vida intrauterina. No homem, o crescimento também vai ocorrer durante toda a vida. Nas mulheres, o crescimento só ocorre durante a fase intrauterina. Por quê? Porque todas as mulheres já nascem com seus ovócitos primários paralisados em prófase 1. Então, nas meninas, eu não vou encontrar mais ovogônios depois que elas nascem. Né? Elas vão ter os seus ovócitos primários paralisados. Então, essas duas etapas ocorrem em homens e em mulheres. Nos homens ocorre durante toda a vida e nas mulheres ocorre apenas na vida intrauterina.
Fase de multiplicação e fase de crescimento, né, elas se encerram quando a mulher nasce. E aí eu preciso que vocês entendam um outro detalhe. Nas mulheres, o crescimento ele é muito mais demorado do que no homem, porque as mulheres elas vão gerar a maior célula do corpo da gente e os homens vão gerar os espermatozoides, que são bem pequenininhos. Aí isso aqui passa um tempo paralisado, a menina nasce, vai ter o período de infância, e a partir da puberdade, né, quando a mulher tiver a menarca, a primeira menstruação, esses ovócitos concluem a sua divisão. Aí nós vamos entrar numa etapa que nós chamamos aqui de fase de maturação. Outra fase que existe no homem, mas que no homem dura a vida toda e que na mulher tem algumas situações. Aqui, gente, a fase de maturação, ela é marcada por uma divisão de meiose. Só que a meiose, existe meiose 1, beleza? A meiose 1, ela é um processo reducional. E existe também, gente, uma outra meiose, que é o que nós chamamos de meiose 2. Essa meiose 2, ela é equacional. O que é que eu quero que vocês entendam? Depois que ocorre a primeira meiose, a gente vai gerar, quase cai, a gente vai gerar duas células, só que essas duas células são células o quê? Haploides, beleza? Nós vamos gerar duas células, só que essas células são células haploides. E aí, quem são essas células? Aqui, o ovócito 1 sofre meiose 1 e gera essa célula aqui que nós chamamos de ovócito 2, beleza? Esse aqui é o ovócito 2 e gera essa primeira célula pequenininha aqui que nós vamos chamar de primeiro polócito ou corpúsculo polar, beleza, gente? Então, o ovócito 2 e o corpúsculo polar. Esse polócito, ele até pode sofrer a meiose 2 ou não, beleza? E esse ovócito 2 é o que as mulheres vão liberar no período em que elas estão férteis. Então, vejam só. A cada ciclo menstrual, nós vamos ter um folículo ovariano com um ovócito primário. E esse ovócito primário começa a se desenvolver. Quem faz o ovócito primário se desenvolver e crescer é um hormônio gonadotrópico que nós chamamos de FSH. Então, aqui na parte relacionada à ovulogênese, o FSH é o hormônio que vai fazer com que a gente cresça. Enquanto o folículo ovariano, as mulheres já nascem com todos os seus folículos, onde a gente vai contar com os ovócitos primários paralisados em prófase 1. Então, repito, as mulheres já nascem com seus ovócitos primários paralisados em prófase 1. E o que vai acontecer? O hormônio FSH, que é um hormônio produzido pela adenohipófise, um hormônio que é gonadotrópico, ele vai fazer com que a gente tenha essa situação. E aí o ovócito primário vai completar a primeira divisão e vai virar ovócito secundário. Quando as mulheres estão férteis, então as mulheres nascem com os ovócitos primários. Na primeira metade do ciclo menstrual, o FSH faz o ovócito primário crescer e faz o folículo crescer e o ovócito primário se transforma em ovócito secundário. No meio do ciclo menstrual, no 14º dia, vai vir um outro hormônio gonadotrópico. Agora não mais o FSH, agora o LH. E esse LH, gente, o pico desse hormônio no 14º dia, como a gente vai entrar na parte de ciclo menstrual, vocês vão entender bem. O pico desse hormônio no 14º dia vai fazer com que a mulher esteja no período fértil, vai romper o folículo ovariano e vai liberar o ovócito 2 paralisado em metáfase 2. Então vamos lá. As meninas nascem com todos os seus folículos ovarianos, os folículos crescem e o ovócito 1 transforma-se em ovócito 2 a partir de quem? Da ação do FSH, que é o hormônio gonadotrópico. No meio do ciclo menstrual, as meninas vão ter um pico do hormônio LH. Esse pico libera o ovócito 2. Quando a gente libera o ovócito 2, aí a gente vai dizer que a mulher está fértil. E aí, se houver contato, a gente vai liberar do ovário para a tuba uterina o ovócito 2. Se houver contato com o espermatozoide, aí essa etapa é finalizada. E aí nós vamos gerar aqui o segundo corpúsculo polar ou polócito. Nós vamos gerar o segundo corpúsculo polar ou polócito e vamos gerar a ovótide, que é quem vai se transformar em óvulo e depois vai ocorrer a fecundação. Então, se a mulher não tiver o contato com o espermatozoide, ela não vai completar isso aqui e não vai gerar a ovótide e o óvulo, beleza?
Essa segunda meiose aqui, ela pode até acontecer no colóstro, mas esses 3 colóstros aqui, eles são descartados. Então vamos lá. Quais são as características que eu tenho em comum entre homem e mulher? Na mulher e no homem eu tenho fase de multiplicação, crescimento e maturação. Os dois têm isso. O homem tem um adicional. Depois da maturação tem a fase que nós falamos que é a espermiogênese ou fase de diferenciação, onde a espermátide, né, vai se transformar em espermatozoide. Outra característica, o crescimento das mulheres é mais demorado que o crescimento do homem, né? Outro ponto de diferença é a não proporcionalidade entre o número de gametas. A partir de uma agônia, a mulher só vai gerar um óvulo. O homem, a partir de uma agônia, vai gerar 4 espermatozoides, tá? Então, esses pontos são importantes. E, para finalizar, recapitular o que a gente já havia dito em sala. Quando a gente trabalha com essa situação aqui, o que nós temos que deixar claro para vocês? Que essa situação é uma situação onde nós estamos trabalhando com um processo de gametogênese que exige, né, que vai só permitir a formação de gametas que tenham o cromossomo X. Então, todos os óvulos eles terão 23X, diferente dos espermatozoides que podem ser 23X ou 23Y. Então, a mulher é o sexo homogamético porque só vai gerar gametas iguais. Beleza, gente? O homem é heterogamético porque ele pode gerar gametas com o X e pode gerar gametas com o Y. Então, isso aqui é o que a gente tem que entender de ovulogênese. Eu vou agora pegar um pouquinho essa ideia dos hormônios, porque a gente vai entrar no ciclo menstrual, mas para a gente entender o ciclo menstrual, entender tudo direitinho, a gente tem que comparar isso aqui com o ciclo ovariano. Gente, a prova da UNIT adora cobrar de vocês imagens onde a gente trabalha com os gráficos de ciclo menstrual, ciclo ovariano e a gametogênese. Eu vou nessa aula, tá, nesse momento, focar na parte realmente teórica e já vou dando direcionamento de como vocês devem se atentar às questões. Num outro momento, a gente vai fazer as questões desse assunto. Mas o que é que eu vou pedir a vocês? Eu vou explicar direitinho o assunto e vocês vão fazer as questões dessa parte de gametogênese e da parte de reprodução, beleza? Eu já vou emendar de reprodução aqui a parte de ovulogênese, vou entrar na parte de ciclo ovariano e ciclo menstrual, para depois a gente emendar com a parte de reprodução, tá? Então, olha o que eu quero de vocês. Quando eu entendo a ovulogênese, ou hormônio trópico, a gente trabalhou com isso no primeiro assunto dessa frente, lá no início do semestre, em janeiro. Eu disse a vocês o seguinte: eles são hormônios trópicos, porque são hormônios que atuam sobre outras estruturas produtoras de hormônios, beleza? Então, tireoidotrópico, gonadotrópico, adrenocorticotrópico, esse trópico é um indicativo de que esse hormônio ele atua sobre outra estrutura também produtora de hormônios. Gente, esse assunto vai estar na prova e a gente vai acertar. E a gente vai lembrar que foi de quarentena que a gente aprendeu ele e vamos arrasar do mesmo jeito. Então, ó, os gonadotrópicos são gonadotrópicos trópicos por quê? Porque atuam sobre outra estrutura produtora de hormônio, que nesse caso faz referência às gônadas. Nas meninas, as gônadas são os ovários, beleza? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui o FSH produzido na adenohipófise e o hormônio LH. Esses são os dois hormônios que nós chamamos de hormônios gonadotrópicos. Hormônio LH e hormônio FSH. Esses são os dois gonadotrópicos. Eles são produzidos pela adenohipófise, armazenados na adenohipófise, secretados pela adenohipófise, mas quem estimula ou não a adenohipófise a liberar esses hormônios é o hipotálamo, é o sistema nervoso central. Além disso, o que a gente tem que entender? Que vão existir aqui os hormônios ovarianos. Vão existir os hormônios ovarianos. Gente, quando eu digo a vocês que vão existir os hormônios ovarianos, o que eu quero que vocês entendam aqui? Eles são produzidos pelo ovário. Aqui a gente vai estar trabalhando com estrógeno, beleza? Com estrógeno. E vamos estar trabalhando com a progesterona. Vamos trabalhar com estrógeno
e vamos trabalhar com a progesterona. Esses são os dois hormônios que a gente vai ter, que são hormônios ovarianos, porque são produzidos no ovário, por ação do FSH e do LH. Aí o que é que eu quero que vocês entendam? Quando a gente vai trabalhar com o ovário da menina, as meninas, nós acabamos de combinar que elas já nascem com seus folículos ovarianos, beleza? De tanta aula a tinta já está acabando, tem que no curso pegar. Então, o que nós vamos ter aqui no ovário da menina? As meninas, elas já nascem com os seus folículos ovarianos. Quando elas nascem com os folículos ovarianos, aqui dentro do folículo ovariano existe uma célulazinha chamada ovócito primário. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. No folículo ovariano, as meninas têm o ovócito primário. Porque qual é o nosso combinado? Isso aqui é o ovário. Multiplicação e crescimento só tivemos apenas na vida intrauterina. As mulheres já nascem com os ovócitos primários. Então, o folículo ovariano, ele precisa crescer. E aí, gente, quem é que vai fazer ele crescer? O FSH. Ó, vem aqui um hormônio. Esse hormônio vem de lá da hipófise. E esse hormônio aqui, que está fazendo o folículo crescer, gente, é o FSH. Olha o nome do FSH. É o hormônio folículo estimulante. Ele faz o folículo crescer. Gente, enquanto esse folículo cresce, a gente completa a meiose 1, beleza? Completou a meiose 1, o ovócito primário vai virar o quê? Ovócito secundário. Aí olha o que nós temos aqui. Nós saímos do ovócito primário e nós geramos aqui uma outra célulazinha, beleza? Porque nós completamos a meiose. Essa célulazinha que a gente tem aqui agora é o ovócito secundário. Então, qual foi o hormônio responsável pelo crescimento do folículo e por fazer o completar dessa primeira etapa? Nós trabalhamos aqui com um hormônio chamado FSH. Só que eu quero contar uma história para vocês. Esse FSH, enquanto ele faz o folículo crescer, o folículo ele produz um outro hormônio. Esse hormônio que é produzido enquanto o folículo cresce é o estrógeno. Isso aqui tem que ficar bem claro na cabeça da gente, beleza? Então, ó, o estrógeno está sendo produzido pelo folículo ovariano e ele é produzido por estímulo do FSH. Então, quando a gente for trabalhar com o ciclo menstrual, vocês vão perceber que no ciclo menstrual, na primeira metade do ciclo, quem entra em ação é o FSH. E por conta desse FSH, eu começo a produzir o estrógeno. Então, estrógeno é produzido no ovário, pelo folículo ovariano que cresce, e ele cresce por ação do FSH, que é o hormônio gonadotrópico. Saber quem produz, quem armazena e quem secreta é ponto fundamental para que a gente possa organizar isso aí. Beleza, gente? Então, é ponto fundamental para que a gente possa organizar isso aí. Então, olha só, é isso que eu preciso que vocês entendam aqui. O que vai acontecer? Toda vez que vocês pegarem uma questão, aí no material de vocês tem questão assim, vocês vão olhar o meio do ciclo menstrual. No meio do ciclo menstrual, qual é o segredo para eu nunca errar uma questão? Eu olhar o meio. O hormônio que vai estar mais concentrado no meio do ciclo menstrual, o que marca um ciclo menstrual? O início dele é a menstruação, a gente vai comentar sobre isso e por que isso acontece. Mas o meio dele é onde ocorre o processo, gente, de a mulher estar fértil. É onde ocorre a ovulação. A ovulação é uma consequência direta do LH. Então, o que vai acontecer? Esse LH aqui, ele entra em ação no 14º dia. E quando esse LH entra em ação, o que é que nós vamos ter? Nós teremos aqui a ruptura do folículo ovariano. Esse folículo ovariano se rompe, beleza, gente? Esse folículo ovariano se rompe e com a ruptura desse folículo ovariano, a gente acaba tendo isso aqui, ó. A gente expulsa o ovócito 2, fechado? Então, o que aconteceu aqui, ó, foi que nós expulsamos esse ovócito 2 aí. Quando esse ovócito 2 sai, gente, quando esse ovócito 2 é liberado, ó, a liberação do ovócito 2 acontece no meio do ciclo menstrual. Por ação de quem, gente? Por ação do hormônio LH. Quando esse
LH faz com que a gente tenha a liberação do ovócito 2, o que é que vai acontecer? Nós vamos dizer que a mulher está fértil. Então, gente, no meio do ciclo menstrual, para não errar as questões, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar, no meio do ciclo menstrual, o pico do hormônio que está lá. O hormônio que estiver mais concentrado, já estou dando essa dica para vocês. O hormônio que estiver mais concentrado, nós vamos chamar esse hormônio de que, gente? De LH. E aí, nesse momento, nós vamos dizer que a mulher está fértil. Quando é que uma mulher fica fértil? No meio do ciclo menstrual. E ela vai estar fértil quando ela liberar o seu ovócito secundário. Beleza? Ela vai estar fértil quando ela liberar o seu ovócito secundário. Então, gente, é isso que vai acontecer aqui. Prosseguindo, o próprio LH, presta atenção, o próprio LH continua, gente, ó, o próprio LH continua fazendo com que o folículo ovariano, o envoltório do folículo, essa parte aqui, continue se desenvolvendo. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação aqui de uma estrutura como essa, ó. Nós vamos ter a formação de uma estrutura como essa, que atende pelo nome de corpo amarelo ou corpo lúteo. Preste atenção. Após a ovulação, o que é a ovulação? É a ruptura do folículo com liberação do ovócito 2. Quem foi o hormônio responsável pela ovulação? O LH. Quando a gente libera esse LH, ele faz com que a gente tenha a produção dessa estrutura aqui, que nós vamos chamar de corpo lúteo. O corpo lúteo ou corpo amarelo é o responsável pela produção da progesterona. Aí, a partir de agora, em função do próprio LH que está atuando aqui, esse corpo lúteo ele vai começar a produzir progesterona. O corpo lúteo vai começar a produzir progesterona. Então a progesterona vai estar marcada aqui de vermelho. Não se preocupe que daqui a pouco eu saio da frente para vocês darem um print aí da tela ou do computador. Alguém que esteja assistindo pelo celular, dá um print para a gente poder colocar aí no grupo, tá? E aí, gente, é isso que eu quero começar. A mulher acabou. Qual é o papel do FSH então? O FSH faz o folículo crescer. Enquanto o folículo cresce, ele produz estrógeno. Qual é o papel do LH? O pico de LH no 14º dia promove a ruptura do folículo e nesse momento a mulher vai estar fértil. Quando a mulher estiver fértil, a mulher vai estar liberando o ovócito secundário. O próprio LH induz o corpo lúteo a produzir progesterona, mas na verdade, gente, o corpo lúteo produz progesterona e o corpo lúteo também vai produzir estrógeno. Se vocês analisarem com carinho os gráficos de ciclo menstrual, vocês vão perceber que a gente vai ter um aumento na concentração de estrógeno também na segunda metade do ciclo menstrual, graças à ação do LH. Aí o que nós vamos precisar entender? A partir desse ponto, a mulher pode ou não engravidar. Se a mulher não engravidar, o aumento na taxa de progesterona vai dizer para o meu corpo que eu não preciso mais de progesterona. Então preste atenção. A concentração de progesterona vai aumentar. E quando essa concentração de progesterona aumentar, o meu hipotálamo, no sistema nervoso central, ele vai entender que eu não preciso mais dessa progesterona. Aí o que é que vai acontecer? O meu hipotálamo para de estimular a hipófise e a hipófise para de mandar o LH por conta do aumento da progesterona. Prestem atenção. O aumento da progesterona está inibindo a liberação do LH. Quando a taxa de LH começa a cair, ó, quando a taxa de LH começa a cair, o que é que vai acontecer? Esse corpo lúteo involui, beleza? E quando ele involui, esse corpo lúteo amarelo se transforma em corpo branco ou corpo albicans, e esse corpo branco ou albicans para de produzir a progesterona. Aí olha o que aconteceu. A alta da progesterona inibiu a liberação do LH. Quando uma coisa inibe outra, eu chamo de feedback negativo. Quando a causa estimula, o feedback é positivo. Quando a causa inibe, o feedback é negativo. Eu vou explicar já aqui os mecanismos de feedback. Para vocês agora, o que é que eu quero deixar bem claro? Eu quero deixar bem claro o seguinte. A alta da progesterona é a causa. Essa causa está inibindo a liberação de LH. Quando o LH cai,
era o LH que estava mantendo o corpo lúteo. O corpo lúteo começa a involuir e quando esse corpo lúteo involuir, ele vai virar corpo albicans, ele para de produzir progesterona. A queda na progesterona vai fazer com que a mulher menstrue. Então a menstruação é por conta da não fecundação e da queda na progesterona. Eu vou fazer a associação da ovulogênese com o ciclo, vou deixar o ciclo para a gente trabalhar o feedback, né, o ciclo ovariano, e depois a gente vê o ciclo menstrual. Claro que a gente está vendo os três ao mesmo tempo, mas eu estou fazendo questão de repetir, porque esse assunto é importante. Para a gente fazer a conexão aqui, o que vai acontecer? Quando eu trabalho com as mulheres, elas já nascem com os ovócitos primários. Esses ovócitos estão no folículo ovariano. O FSH faz o folículo ovariano crescer. Enquanto esse folículo ovariano cresce, ele produz estrógeno. Vamos para o próximo passo. A mulher saiu do ovócito primário e gerou o ovócito secundário. Nascem com todos os ovócitos primários paralisados em prófase 1. Liberam, no meio do ciclo menstrual, por ação do LH, os ovócitos 2 paralisados em metáfase 2. Nesse momento eu digo que a mulher está fértil. Beleza? Então esses são os pontos. E só termina o processo de gametogênese se tiver contato com o espermatozoide. Eu vou sair aí da frente para vocês darem um printzinho aí maravilhoso. Tô com saudade de vocês, viu? Dos comentários de Cristiano maravilhosos. Um beijão para todo mundo que está em casa. Já já a gente vai estar junto, se abraçando, revisando os assuntos todos que estão sendo dados aqui, correndo atrás e passando no vestibular, que é mais importante, né, gente? Com saúde e passando no vestibular. Vamos lá? Então, olha o que vai acontecer agora, né? Nesse passo agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou trabalhar o mecanismo de feedback, beleza? No nosso corpo, tudo é controlado por mecanismos de feedback. Então, como assim? A gente precisa de estímulos para a gente reagir a esses estímulos e graças a esses estímulos a gente ter condições de controlar as coisas no nosso corpo, a concentração de hormônios e por aí vai. Então, todos esses pontos são extremamente importantes de serem levados em consideração. O que é que eu vou querer de vocês aqui nessa situação? Vejam, quando nós estamos trabalhando com essa situação toda, os mecanismos de feedback são extremamente importantes. Aí eu quero que vocês entendam assim. Existe aqui o sistema nervoso central, tá? E o sistema nervoso central, através do hipotálamo, é quem vai controlar a hipófise, beleza? O sistema nervoso central, o hipotálamo, ele faz a conexão neuroendócrina. E nós temos aqui, gente, a hipófise. No caso, a hipófise que a gente vai estar trabalhando é a parte anterior, é a adenohipófise, beleza? Essa adenohipófise, por sua vez, ela vai controlar os ovários. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos iniciar esse ciclo aqui, tá? Convencionou-se, ou seja, combinamos que todo ciclo menstrual começa quando a mulher menstrua. Aí eu quero que vocês entendam assim. O que faz uma mulher menstruar é a queda na taxa de progesterona, beleza? O que faz uma mulher menstruar é a taxa na queda de progesterona. É isso que a gente vai encontrar aqui. O que é preciso? Toda vez que a mulher menstrua, a gente vai começar um novo ciclo. Aí o que é que aconteceu? Como a mulher menstruou, a concentração de progesterona caiu. Beleza? A concentração de progesterona caiu. Essa queda na concentração de progesterona vai estimular a hipófise, o hipotálamo primeiro. Isso é feedback positivo, beleza? Ó, a queda na progesterona estimula o hipotálamo. O hipotálamo vai liberar substâncias chamadas de fatores liberadores da adenopófise. Como a progesterona caiu, o hipotálamo entende que tem que estimular a hipófise. A hipófise entende que vai ter que estimular os ovários. E aí a hipófise vai liberar, olha quem ela vai liberar, o LH, só para vocês entenderem esse procedimento.
Quando eu começo a liberação do LH, os ovários começam a ser estimulados e esses ovários agora começam a produzir progesterona. Aí agora o quadro vai ser diferente, ó. O que é que vai acontecer? A progesterona começa a subir, ó, a progesterona começa a subir e quando a progesterona começa a subir, o corpo entende que não precisa mais produzir. Aí o que acontece? Ó, a alta da progesterona inibe o hipotálamo, que inibe a hipófise, que inibe o ovário, não mais liberando LH. Aí a mulher menstrua, porque vai cair a taxa de progesterona, e aí a gente começa para cá. Olha o que eu quero que vocês entendam. A queda na progesterona estimula toda essa cadeia. Eu vou chamar isso de feedback positivo, beleza? Eu vou chamar isso aqui de feedback positivo. Já, gente, a subida da progesterona inibe toda essa cadeia. Eu vou chamar isso de feedback negativo, beleza? Eu vou chamar isso de feedback negativo. Então, toda vez nós devemos analisar causa e consequência para a gente entender se o feedback é positivo ou se o feedback é negativo, beleza? Então a gente vai finalizar essa parte de ciclo ovariano. Eu vou precisar repetir isso no ciclo menstrual e a gente vai começar a parte de aparelho reprodutor masculino e feminino agora, tá? Então, deixa eu só sair aí para se alguém for dar um print, alguma coisa. E vamos lá. Então vamos nessa, né? Bom, agora a gente vai começar a partezinha de reprodução humana mesmo, beleza? Ó. A parte de reprodução humana mesmo. E a primeira parte que a gente vai começar aqui, nessa parte de reprodução, é justamente com o aparelho masculino, beleza? Nós vamos começar estudando o sistema masculino. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte: quando a gente vai trabalhar com o sistema masculino, a gente precisa entender o seguinte: quais são os componentes e para que cada coisa serve, beleza? Então vejam só, lá no site que eu liberei para vocês tem a apostila de reprodução, vocês entram, dão uma olhada nas imagens, beleza? Eu vou listar aqui só para a gente entender direitinho. Primeira coisa que acontece: quando os meninos e as meninas nascem, eles nascem com pênis, eles nascem com vagina, eles nascem com o que nós chamamos de características sexuais primárias. As características primárias, elas são aquelas que são anatômicas. Aí, depois da puberdade, a gente começa a ter aquela chuva de hormônios, e quando a gente começa a ter aquela chuva de hormônios, aparecem as características sexuais secundárias. Essas características secundárias são pelo, engrossamento da voz, na menina seio, então essas são características secundárias. Bom, o aparelho masculino, nós vamos destacar aqui a bolsa escrotal, beleza? Essa bolsa escrotal, ou escroto, ela vai armazenar os testículos. Então a bolsa escrotal, ela está servindo de bolsa, de suporte, para que a gente tenha condições de armazenar os testículos. O homem, ele precisa de uma temperatura aí de 2 a 4 graus abaixo da temperatura do corpo para que ele tenha condições de produzir os espermatozoides. Então a bolsa escrotal serve para isso. O testículo é a nossa gônada. O testículo ele vai produzir espermatozoides e produzir testosterona. A gente vai falar sobre ele, tá? Nós vamos encontrar também os epidídimos. Os epidídimos, gente, são bolsinhas que ficam do lado do testículo, em cima dele, onde a gente armazena o espermatozoide até o momento da ejaculação, beleza? A gente vai produzindo espermatozoides nos testículos e a gente vai armazenando no epidídimo até a ejaculação. Aí na ejaculação, sai do epidídimo, os espermatozoides vão pelos canais deferentes, os canais deferentes se unem, aí a gente vai gerar um duto, chamado duto ejaculatório. Ao longo desse processo, desse caminho, a gente vai recebendo líquidos até desembocar na uretra. Queria fazer uma situação aqui. A uretra no homem, ela é um órgão urogenital. Nas meninas isso não é desse jeito. Então a uretra nos homens
ela é uma estrutura que nós vamos chamar de urogenital. Beleza, gente? A uretra dos homens, ela é urogenital, porque sai a urina e a gente também elimina os espermatozoides. A uretra nas mulheres, ela é exclusivamente urinária, beleza? A gente não vai ter isso aí. Então, o que é importante lembrar? Da bolsa escrotal para reduzir a temperatura, dos testículos que produzem e armazenam os espermatozoides, né, que produzem os espermatozoides e a testosterona, o epidídimo, que armazena os espermatozoides, e esses canais aqui. Dentre esses canais, eu queria destacar para vocês os canais deferentes, beleza? Esses canais deferentes, eles são alvo de quando a gente faz a cirurgia de vasectomia. Então, vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente faz vasectomia, é um mecanismo contraceptivo, beleza? É uma medida para evitar que as meninas engravidem, para evitar filhos. É um método cirúrgico, tá? Aqui no homem eu vou citar 3 só nesse momento. Um comportamental, métodos contraceptivos comportamentais. O homem está lá na atividade sexual, percebe que vai ejacular e aí retira o pênis da mulher e ejacula do lado de fora. Isso é chamado coito interrompido, é um método contraceptivo comportamental. Uso da camisinha. A camisinha é uma barreira mecânica, beleza? A camisinha, além de evitar a questão da gravidez, ela também é profilática em relação a várias ISTs. E o método cirúrgico, né, que eu estou citando aqui relacionado ao homem, é a vasectomia. O que vai acontecer com o homem vasectomizado? A gente corta os canais deferentes, o homem vai continuar ejaculando, mas ele vai ejacular sem a presença dos espermatozoides. A gente vai ter lá os líquidos todos, mas a gente vai ejacular sem a presença dos espermatozoides, beleza? Vai ter líquido seminal, bulbo uretral, líquido prostático, mas eu não vou ter os espermatozoides. Então, os componentes do aparelho reprodutor são esses, fica faltando aqui pra gente ainda o órgão relacionado com a cópula, beleza? Então, relacionado com a cópula, nós vamos ter o pênis. O pênis é uma estrutura que aumenta de volume, de diâmetro, quando os homens estão excitados. O que a gente tem que lembrar aqui? Existe o corpo do pênis e a dilatação apical do pênis a gente chama de glande. A glande, às vezes, ela é coberta por uma pele que nós chamamos de prepúcio. Esse prepúcio, em alguns meninos, ele é removido cirurgicamente. É a cirurgia que popularmente a gente chama de fimose, né? O prepúcio é o que cobre a glande. É muito importante ter cuidado com a higiene, porque hoje, quando a gente trabalha com câncer de pênis, mais de 90% dos casos de câncer de pênis são causados pela falta de higiene. O outro número grande de câncer de pênis, né, tirando a falta de higiene, é a questão do HPV, que é uma virose, né, um vírus que gera aquelas verrugas e pode estar relacionado ao câncer de pênis. E o pênis, ele vai apresentar tecidos cavernosos ou esponjosos, que quando o homem está excitado, a gente dilata, né, aqueles vasos ali, irriga com sangue. O que faz o pênis ficar ereto é o sangue, e aí a gente pode fazer a atividade sexual, uma vez que o pênis é o órgão da cópula, tá? Então, gente, a gente vai encerrar essa nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula eu vou recapitular os hormônios e a estrutura do testículo, para em seguida a gente entrar na parte de ciclo menstrual. Então, meninos, bom dia. E essa foi a nossa primeira aula. Arrasem aí no dia de vocês. Eu quero ver muito print, viu, da hashtag Meu Uni em Casa. Aproveita, ó, tira uma foto bem bonita, bem maravilhosa, e é isso. Beijão.